Como você se sente quando você percebe que pegou o caminho errado? Graça e paz, que alegria estar com você mais uma vez aqui. Você deve se lembrar que nós estamos numa caminhada em busca de sabedoria. Temos estudado especialmente o livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, e nas semanas anteriores temos trabalhado algumas verdades que estão expostas nessa porção da palavra. Pois bem, dando continuidade hoje no estudo de Provérbios 8:13, o meu tema com você é exatamente abandone o mau caminho. E é muito importante nós nos debruçarmos sobre a própria palavra de Deus para percebermos com profundidade o que significa, na verdade, abandonar o mau caminho. E enquanto eu falo sobre esse assunto, eu me lembro de uma história contada pelo Senhor Jesus, que está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. O interessante é que a história que Jesus conta, numa parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, ela é resultado de uma pergunta. Alguém chega para Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Uma pergunta que, inclusive, permeia o coração de muitas pessoas. O que será que eu preciso fazer para entrar no céu? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Pois bem, em face dessa pergunta, o Senhor Jesus conta uma das histórias mais impressionantes que estão registradas na palavra de Deus. E essa história fala que uma determinada pessoa descia de Jerusalém para Jericó e na metade do caminho ele sofre um assalto, sofre violentamente, é ferido demasiadamente e fica caído à beira do caminho. Jesus, então, contando essa história, diz que, de repente, pelo caminho vem um sacerdote. E quando o sacerdote percebe a necessidade daquele homem caído e moribundo na estrada, ele passa de largo, ele não se aproxima, ele não se compadece. Jesus continua a história e diz que um levita está percorrendo o mesmo caminho e quando percebe essa pessoa, também passa de largo. Até que, de repente, Jesus usa a figura de um samaritano. E diz o samaritano, quando vê, ele se aproxima, ele cuida, ele coloca óleo nas feridas e muito mais do que isso, ele coloca essa pessoa que havia sido atacada pelos ladrões em cima da sua própria condução, leva para um lugar apropriado e paga com o seu próprio dinheiro para que aquela pessoa fosse cuidada enquanto aquele viajante ia terminar a sua viagem. Ainda ele promete: quando eu voltar, se ele ficar te devendo alguma coisa, eu pagarei. Eu estou lembrando essa história que foi contada por Jesus em cima do tema que nós estamos propondo aqui, abandone o mau caminho, exatamente para tentar entender com você duas importantes lições que a gente aprende nessa história. Essa história ela é muito rica, certamente a gente poderia ficar aqui muito tempo falando de tantas verdades e tantos ensinos que essa história nos traz. Mas eu quero, na verdade, considerar duas lições importantes que eu percebo quando eu olho para esse texto. A primeira lição que eu aprendo é que todas as pessoas estão percorrendo o mesmo caminho. A pessoa que foi assaltada, o ladrão, o sacerdote, o levita, o bom samaritano,
todos estão percorrendo o mesmo caminho. Daqui a pouco eu quero mergulhar com um pouco mais de entendimento para a gente entender o que é que nós precisamos aprender dessa história. Mas há uma segunda lição que eu percebo logo no começo da história, quando Jesus diz que esse homem que foi assaltado, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Eu entendo que é extremamente relevante a gente fazer essas duas observações, porque para mim aqui há dois segredos, há duas lições importantes que a gente precisa aprender se a gente deseja abandonar o mau caminho. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, todos nós estamos percorrendo o mesmo caminho. Eu sei que quando eu propus esse tema para você, você deve ter se questionado, mas eu não estou no mau caminho, por que eu devo abandonar o mau caminho? Na verdade, todos nós estamos seguindo o mesmo caminho, o caminho da vida, o caminho que o Senhor, o Criador, nos proporcionou viver e experimentar. No entanto, o que faz de um caminho bom ou mau são as nossas escolhas, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. Você vê todas as pessoas percorrendo o mesmo caminho, porém cada uma reagindo de uma forma diferente. O ladrão assalta o homem que estava descendo, o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo e o samaritano ele cuida, ele se compadece, ele se aproxima. Todos estão percorrendo o mesmo caminho e Jesus inclusive termina essa história perguntando para a pessoa: qual desses foi o próximo desse que havia sido assaltado? E eu quero, na verdade, pensar com você sobre essa história, porque se nós desejamos, e eu acredito que todos desejamos sabedoria, todos desejamos abandonar o mau caminho, nós precisamos entender que são as nossas escolhas e as nossas ações que farão com que o nosso caminho seja um caminho do bem, um caminho bom, um caminho correto, porque todos estamos seguindo o mesmo caminho, mas o samaritano fez a escolha correta. O samaritano, ele decidiu no seu coração ter misericórdia. É isso que o texto diz. O samaritano, ele decidiu aproximar do moribundo. O samaritano, ele cuidou das feridas, ainda que isso lhe custou um preço, ele cuidou da outra pessoa. E é exatamente esse tipo de atitude que nós precisamos ter se nós desejamos abandonar o mau caminho. Nós precisamos fazer a escolha correta, nos aproximar das pessoas, se compadecer com a dor das pessoas, ajudá-las a encontrar o caminho da solução, a saída, a razão da vida. Enfim, dessa forma nós podemos abandonar o mau caminho. Mas eu quero ainda fazer uma última consideração com você, porque para mim há uma lição muito importante aqui. Quem conhece a geografia de Israel sabe que quando você sai de Jerusalém, para você chegar em Jericó, você faz um declínio, você desce geograficamente falando. Isso para mim aponta para a nossa realidade espiritual. Esse homem que estava passando pelo caminho, na verdade ele está descendo. E o que nós precisamos fazer é decidir percorrer o caminho de volta. Se nós queremos rejeitar, abandonar o mau caminho, nós precisamos estar dispostos a percorrer o caminho de volta. Na verdade, não de Jerusalém para Jericó, mas de Jericó para Jerusalém. E nós só podemos fazer isso quando nós temos consciência de que as nossas escolhas, as nossas atitudes não têm sido condizentes com a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dessa forma, eu acredito que se nós entendermos essas duas importantes lições no meio de um tesouro, no meio de uma riqueza de lições que esse texto tem para nos ensinar, eu tenho a certeza que nós vamos encontrar o caminho da vida abundante, da vida plena, e nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Deixa eu orar, abençoar a tua vida e pedir que Deus nos dê graça para fazer as escolhas corretas, o comportamento correto e dessa forma abandonar o mau caminho e receber a sabedoria de Deus que vai nos possibilitar viver uma semana
plena, uma semana abundante, uma semana alegre, uma semana feliz. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, por essa história bíblica que nos inspira tanto. Senhor, ajuda-nos a abandonar o mau caminho, ajuda-nos a encontrar a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, a sabedoria que nos faz agir como esse bom samaritano, que se aproximou, que se compadeceu, que cuidou, que teve empatia, que este sentimento seja encontrado no coração de cada um de nós. Eu quero abençoar cada vida e cada família e quero pedir que de uma forma especial, Senhor, derrame sobre nós a tua graça e a tua sabedoria em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente. Faça as escolhas corretas, assuma os comportamentos corretos e dessa forma nós estaremos servindo o nosso próximo e estaremos abandonando o mau caminho.